A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui tem um material muito interessante. Eu desenvolvi esse gráfico da cronologia bíblica completa, desde Adão até os dias de hoje. Até a data da morte de Cristo, detalhes importantes. O que tem de importante aqui? Tudo. Tem coisas aqui que a gente não consegue compreender fazendo a leitura bíblica. Mas quando você coloca isso num gráfico, você consegue visualizar coisas fantásticas. E coisas que eu nunca imaginei, eu acabei descobrindo aqui por um acaso. Já tem alguns meses que eu estou desenvolvendo esse trabalho. Esse material ele foi feito a partir do zero. Qual é a fonte desse material? A Bíblia. Em cada etapa eu coloquei versículos bíblicos de onde eu tirei aquela informação. E isso foi muito importante porque é um estudo bíblico exaustivo, muito grande, e ao mesmo tempo não tinha como demonstrar isso a não ser por meio desse gráfico. Esse gráfico, se for para colocar ele num papel, ele dá 6 metros de tamanho, assim, ó, né? Linear, 6 metros. Por quê? Porque cada milímetro, isso é importante você saber, cada milímetro representa um ano. Ou seja, a cada 1000 anos nós temos 1000 milímetros. Exatamente 1 metro nós temos para cada 1000 anos na etapa cronológica bíblica. E por que eu coloquei a cada milímetro um ano? Para ficar fácil da gente poder fazer o cálculo entre um evento e outro. Então, quando a gente vai com uma régua, a gente coloca a régua ali sobre esse evento e a gente consegue achar exatamente quanto tempo se passou de um evento para o outro. Muito legal. Eu queria mostrar algumas coisas aqui, é só uma introdução, eu não acredito que dá para me mostrar tudo isso numa aula só, é óbvio que não. Eu imagino que deve gastar pelo menos umas 50 ou 100 aulas para poder trabalhar tudo o que eu consegui descobrir dentro desse gráfico. É óbvio que eu não sei, eu não acredito que eu vou conseguir demonstrar tudo, mas aquilo que eu for lembrando, mas eu vou fazer alguns resumos, tá? Por quê? Porque cada comparativo você descobre coisas novas e fantásticas, maravilhosas. Vamos começar por aqui? Eu queria mostrar para você o seguinte, dentro desse gráfico todo, tá? De 6.000 anos de história, eu ainda vou terminar, já tenho esse esboço todo, tá? Mas eu vou terminar aqui a parte daqui para frente, que é a história da igreja. Então, essa parte é uma parte que eu vou concluir ela e a gente vai fazer em um vídeo posterior. Porém, essa primeira parte que você está vendo aqui, ó, tá? Que é essas imagens em azul, você vai entender quando eu colocar isso aqui. Essa primeira parte são apenas os 2 primeiros 1000 anos de história. Então, 2000 anos de história está aqui. Então, depois a gente tem uma parte muito grande, mas é a parte talvez mais fácil da gente começar a falar, e é realmente a parte do início. Então, vamos para lá? A gente vai chegar aqui agora, vamos aproximar e você vai entender claramente, tá? Então, você tem esses marcos aqui, ó. Ano 1, ano 500, tá? Você vai ter o ano 1000, depois ano 1500 e o ano do dilúvio. Olha aí, o ano do dilúvio dá o ano 1656, tá? Então, depois você tem aqui o ano 2000, e aí vai passando, você está vendo aqui embaixo vários nomes, tá? Então você tem Adão, você tem o filho de Adão, Sete, e a gente vai seguir essa árvore cronológica, essa árvore genealógica, né? Genealogia, no caso, você vai seguir essa árvore genealógica e a gente vai seguindo também a cronologia. Como é que funciona isso? Adão viveu do ano 1, né? Você começa a contagem ali, e aí você tem Adão com 930 anos de idade. Essa é a idade de Adão que ele morreu, 930 anos de idade. Já o filho dele morreu com o quê? 912, tá? E aí você vai ter o quê? Nesses dois casos, deixa eu pegar aqui esse caso aqui do Adão. Deixa eu ver aqui. Isso que eu queria mostrar. O Adão viveu 930 anos, porém, quando Adão tinha 130 anos de idade, aqui ele gerou o seu filho Sete.
Então, a gente vai estar sempre guardando aqui não só a idade do personagem, como também com quantos anos ele teve o seu filho. E isso é importante. Com 130 anos, ele teve o filho Sete. O Sete, por sua vez, ele foi ter o seu filho com 105 anos. Quem é o filho dele? O Enos, que é o terceiro filho aqui da geração. O Enos vai ter o seu filho com 90 anos. E aí vai, tá? Você vai ver um dado interessante aqui logo no início, que é esse aqui, ó. Adão chega a 930 anos, ou seja, falta 70 anos para ele chegar no ano 1000, tá logo aqui. Como que nós vamos fazer a medição? A gente vai chegar aqui e vai fazer essa medição aqui, ó. Olha aqui, ó, que chique essa régua. Vou pegar aqui, pronto. Deu quanto? 70 milímetros, ou seja, cada milímetro é um ano. Ou seja, para Adão alcançar 1000 anos, para ele alcançar os 1000 anos, o que vai acontecer? Faltava 70 anos. Então, 1000 menos 70, 930 anos. Dá exatamente o que a gente está falando aqui sobre a vida de Adão. Tá bom? Só para você entender. Então, a gente vai sempre usar essa régua para definir quantos anos, 70 milímetros, ou seja, 70 anos, que faltou para Adão chegar no ano 1000. 7, olha que interessante. 7, depois Enos, Cainã. Eu vou mostrar um dado aqui interessante para a gente, tá? Olha que legal, o Enoque também não chegou no ano 1000. E olha que o Enoque nasceu muito depois, ele nasceu no ano 500. Olha, vamos pegar a reguinha para ver o ano exato que Enoque nasceu? O ano exato, presta atenção. Ó, Enoque, ele nasceu aqui, então ele vai daqui até aqui, ó. Tá? A guia já pegou a régua. Olha aqui, eu já achei, ó. 122 mais 500, ou seja, o ano exato do nascimento de Enoque, foi 622. Então ele nasceu no ano 622 e ele morreu em qual ano? Faltou um pouquinho para o ano 1000. Se eu não me engano, é 13 anos que faltou. Então vamos lá, pegar o fim da vida de Enoque até o ano 1000, deu 13 milímetros, ou seja, 13 anos antes, né, Enoque morreu. Então, quando eu tenho essa informação, eu consigo tirar preciosidades daqui, e que eu quero compartilhar com você, tá? Um detalhe, Enoque morreu antes, ó, Enoque no caso aqui, ele morreu, eu estou falando assim, mas ele foi trasladado para não ver a morte, né? Antes... Ó, quem morreu antes de Enoque ser trasladado, foi só Adão. O resto, todo mundo, foi depois de Enoque. Então você vê, Adão é o único que morreu 70 anos antes do ano 1000. Enoque também morre antes do ano 1000. Mas o Sete morreu depois, o Enos morreu depois, Cainã, Maalalel, quem mais? Matusalém, bem depois, o filho de Enoque. Olha, o camarada que viveu mais anos, né? 969 anos. O Lameque, tá? Então você vai ver que essa turma toda morreu depois do ano 1000. Agora, olha que interessante um outro dado, tá? Se você pegar aqui o terceiro aqui, ó, da linhagem, ó, Adão, Sete e Enos. Enos, ele é o quê? Ele é neto de Adão. Olha o tanto de tempo que Enos conviveu com Adão. Se você pegar aqui, ó, Enos, né? Aqui você tem... aqui, ó, daqui você tem o período em que começa... Adão tinha quantos anos aqui nessa época, hein? Vamos ver aqui. Adão tinha 235 anos. Eu já vi, tá aqui, ó, 235 anos, tá? Então, quando Adão tinha 235 anos, nasceu seu neto. Então, com 130 anos, nasce o seu filho Sete. Com 235 anos, nasceu o seu neto, chamado Enos, tá? E aí, o que vai acontecer? Enos vai conviver com Adão durante quanto tempo? Vamos ver? Então, ele vai conviver com Adão daqui até a morte de Adão. Até aqui. Então, ele vai conviver com Adão 695 anos, quase 700 anos. Quanta informação Adão passou para Enos? Não é só o Adão, tem um Sete também. Mas quanta informação
de conhecimento, de sabedoria que Adão passou para Enos. Tá? Agora, esse Enos, por que isso é importante? Esse Enos vai morrer aqui na frente, olha. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, Enos. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Olha com quantas pessoas Enos conviveu. Né? Essa linha da morte de Enos significa o quê? Significa que toda essa turma aqui, ó, conviveu com Enos. Desde Sete, Adão, todo mundo, até mesmo, olha que interessante aqui esse dado aqui, essa linha está cortando aqui, ó, Noé. Noé conviveu com Enos. Tá vendo? O Noé conviveu com Enos. E por que isso é importante? Isso é importante você saber, porque se Enos conviveu com Adão e com Sete, e também conviveu com Noé, Noé vai pegar essa informação fresquinha. E olha que Noé conviveu com muita gente aí para trás também, né? Se você pegar a linha do tempo de Noé aqui, quando ele nasce, ele conviveu com muitas outras pessoas. Mas eu estou falando só do neto de Adão. Então, do neto de Adão, informações preciosas passam direto para Noé. E Noé, vamos ver o final da vida de Noé? Aqui, ó, Noé vai passar para Sem, que é o irmão, o filho dele. Noé vai morrer aqui, ó, tem um marco, ano 2000. Então, Noé vai morrer pouco depois do ano 2000. Esse dado eu não estou contando antes de Cristo, não. Estou contando de Adão para frente, tá? É importante você perceber que essa cronologia, diferente da grande maioria das cronologias, eu estou contando de Adão para frente. Então, todos os anos, ele está contando do ano de Adão até o final da história, tá? Então, Noé ele morre depois do ano 2000. Você vai ver isso aqui, ó, tá? Ele morre depois do ano 2000. Para ser mais exato, eu vou pegar exatamente aqui qual é a idade que Noé morreu com 950 anos. Então ele morreu aqui pouco tempo depois, que vai dar o quê? Que vai dar exatamente 6 anos depois, né, do ano 2000. Então vamos lá. Uma informação que eu queria colocar depois da morte de... quando Noé morre, ele vai morrer pouquinho antes de Abraão. Olha para você ver. Vamos pegar exatamente aqui, ó. 2 anos antes do nascimento de Abraão. Noé vai morrer 2 anos apenas. E olha que Noé tinha informações do neto de Adão, e ele pode passar até para o pai de Abraão. Ele morre 2 anos antes do nascimento de Abraão, tá? Um detalhe, o filho de Noé, que é o Sete, que é o Sem, né? Você vai ver o Sem aqui, ó. Cadê? Deixa eu circular o Sem, que viveu 600 anos. O Sem também, o que vai acontecer, ó? O Sem vai conviver não só com Noé, mas ele vai conviver também. Se você ver o período que Sem nasce, ele vai conviver com outros 2 aqui, que é o pai e o avô dele, o pai, o avô e o bisavô, que é o Matusalém e o Lameque. Matusalém é o filho do Enoque, se você lembrar. Vou voltar aqui. Enoque gerou Matusalém, que viveu muito mais, Matusalém e o Lameque. O Matusalém morre depois do seu filho, que é o Lameque, pra você ter ideia, tá? E aí, o que vai acontecer? E um dado importante que eu achei aqui também. O Matusalém morre exatamente no período do dilúvio, tá? Noé, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter o seu filho Sem. O seu filho Sem, ele vai viver até aqui, ó, bem depois do seu pai. Quantos anos depois do seu pai? Vamos lá? Vou fazer a medição correta. Aqui, ó, 152 anos depois. Então, vamos pegar aqui agora, né, com quem Sem conviveu. Com Abraão e com Isaac. Sem morreu quanto tempo antes de Jacó? Vamos lá? Olha que interessante. Eu sei que pode estar sendo cansativo para você isso aqui, mas você vai ter 10 anos antes de Isaac. Então, veja bem, eu estou falando de ser cansativo, mas imagina eu ter que desenvolver esse gráfico todo, tá? E não só desenvolver desenhando, estudando, procurando os detalhes disso aqui. Então, isso aqui é pérola.
Eu sei que muitas pessoas podem não ver valor nisso, e a Bíblia fala sobre as pérolas aos porcos, que eles vão pisar, que vão zombar, vão criticar, vão, né, seja por inveja, seja por raiva, seja por desprezo, seja por qualquer coisa, mas tem pessoas que vão valorizar isso aqui, vão entender a importância desse trabalho, tá? Então vamos lá. E aí, olha para você ver, o Sem, ele viveu com Abraão e com Isaac, não só com Abraão e Isaac. O Sem viveu com Arfaxade, Selá, que são... Sem gerou Arfaxade, que gerou Selá, que gerou Eber, de onde veio os hebreus, que gerou o termo hebreu, que gerou o Peleg, que gerou Reu, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá, que gerou Abraão, Isaac, e quase 10 anos antes de Jacó nascer, 10 anos antes de Jacó nascer, né, ele conviveu com essa turma toda. Então, para e pensa, o tanto de informação que Sem teve do seu pai Noé, Noé conviveu com o neto de Adão. Então, para e pensa, Noé conviveu com o neto de Adão, que é o Enos, que é onde começou a se invocar o nome do Senhor, né? Passa essa informação para Sem, e Sem passa para essa turma toda, incluindo Abraão e Isaac. Olha que interessante, quanto tempo, eu tive essa curiosidade, quanto tempo Abraão conviveu com Sem, tá? Vamos lá? Vamos calcular aqui. Então, aqui é o dia que ele morreu. Então, Abraão conviveu com Sem durante 150 anos. Rapaz! E o Isaac? O Isaac conviveu com Sem durante 50 anos, exato. Número redondinho. Não foi 149 nem 151. O outro não foi 49 e nem 51. Foi 50 anos que Isaac conviveu com Sem. E Abraão conviveu 150 anos. Por que esses números redondinhos desse jeito? Eu não tinha conferido isso, não. Eu tive essa curiosidade agora, tá? Percebe? A gente vai ver durante essa trajetória números redondos que apontam para coisas muito interessantes, tá? Então vamos lá. Abraão conviveu com Sem, o filho de Noé, e olha que o Sem é do mundo pré-diluviano, né? O que isso é importante? Aqui, ó. Se o dilúvio acontece aqui, no ano 1000, ele aconteceu no ano 1656, exato, tá? O que vai acontecer? Tem uma informação aqui, ó. Arfaxade nasceu 2 anos após o dilúvio. Então, se alguém estiver fazendo algum cálculo aí, tem que considerar esses dados que eu coloquei aqui, tá? Eu vou estar lendo cada um desses detalhes, tudo detalhadamente para você. Então, Arfaxade nasceu 2 anos após o dilúvio. Isso significa que dessa linha vermelha, que é o dilúvio, 2 milímetros depois começa, né, o nascimento de Arfaxade, que está aqui em cima, tá bom? Isso aí está Gênesis 11, verso 10, para você conferir. Então tá assim, CF, confira, né? Gênesis 11, verso 10. Então por quê? Porque pode acontecer de você pegar os dados bíblicos e não considerar esses pormenores. Tem muitos detalhezinhos que eu coloquei aqui, tá? Então vamos lá. O que eu quero que você considere primeiro é o seguinte. Daqui para trás, do dilúvio para trás, é o que a gente chama de mundo pré-diluviano. Então o dilúvio acontece em um momento que quem viveu antes do dilúvio, o último a nascer antes do dilúvio foi o Sem. Por isso que tem essa linha vermelha do Sem para baixo. Do Sem para cima, você tem o mundo pré-diluviano, antes do dilúvio. Do Sem para baixo, o mundo pós-diluviano. Significa que todos que nasceram depois de Sem foi depois do dilúvio. Arfaxade, porém o Sem, ele nasce antes do dilúvio e morre depois do dilúvio. Então ele pode compartilhar muitas coisas com Abraão, Isaac, Jacó, e não só com eles, com Arfaxade, com Selá, Eber e toda essa turma aí que ele conviveu, tá? Lembrando que aqui eu estou colocando a árvore genealógica de Israel. Mas aqui você tem, antes de Isaac, você tem o Ismael aqui, por exemplo, tá? O Ismael vai nascer antes de Isaac. E eu consegui catalogar a idade certinha de cada um dos eventos. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, Sara nasceu quando Abraão tinha 10 anos de idade, ok? Então Abraão é 10 anos mais velho. Como que a gente sabe disso?
Quando Abraão tem o seu filho Isaac, Abraão tem 100 anos de idade, Sara tinha 90. Né? Então, todos esses detalhes eu fui considerando na hora de colocar essa árvore genealógica aqui. Existem alguns limitadores que vão nos facilitar muito para compreender a cronologia bíblica. Então, existem alguns versos-chave que eles são delimitadores. Não dá para mexer naqueles dois eventos cronológicos, porque a Bíblia já fala que de um evento até o outro demorou-se tantos anos. Então, esse ano X que ocorreu do evento tal até o evento tal, tudo o que acontece ali dentro desse percurso tem que estar dentro desse delimitador, tá? A gente vai estar mostrando isso numa próxima oportunidade. Então aqui, olha que interessante, tá? Eu não queria chegar em Abraão, eu só estou dando uma apresentação geral, mas o grande ponto é o seguinte, ó, a Bíblia vai falar o seguinte, Deus criou Adão, né? E aí, quando Adão tinha 130 anos, ele gerou Sete. E aí, quando Sete tinha 105 anos, ele gerou Enos. Enos, quando teve 90 anos, gerou Cainã, que viveu 910 anos. E todas essas informações estão na sua Bíblia. Você pode pegar uma Bíblia aí, eu estou com a Bíblia aqui agora. Você pode pegar a sua Bíblia, por exemplo, bem no início da sua Bíblia. Já falamos disso no curso Bíblico Online, mas não com esse material, essa ferramenta aqui, que deu um trabalho para estar fazendo, está dando um trabalho. Mas olha, você vai pegar aqui no Gênesis capítulo 5, fala assim, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e o abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Então tá aqui, ó, 130 anos, e ele gerou um filho à sua semelhança. E pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão 930 anos. Ou seja, se Adão tem um filho com 130 e viveu 800 anos depois, é só você somar 130 mais 800, 930. Porém, a Bíblia ainda, para não deixar dúvida, fala, e viveu todos os dias, né, de Adão foram 930 anos e morreu. Tá? Então, essa primeira parte é uma parte muito grande, porque os homens viviam muito. Certamente eles tinham muito conhecimento das árvores, como que elas serviam como medicamento. As pessoas esquecem disso. Tinha muita sabedoria, muito conhecimento de como que as plantas podiam curar determinadas doenças e coisas desse tipo, tá? Sabedoria essa que foi transmitida e vai sendo passada também. Mas a transmissão que eu quero falar aqui é de informações acerca de Deus, tá? Lembrando que Adão conviveu, né? Viu Deus no jardim, Enos começa a invocar o nome do Senhor, e todas essas experiências do próprio Enoque, né? Vai sendo passado e transmitido. Então aqui, ó, para você ter ideia, o Enos vai lá e passa isso para quem? Para Noé, né? E Noé vai conviver até quantos anos? 2 anos antes. Ele morre 2 anos antes do nascimento de Abraão. Mas o filho de Noé vai viver o quê? 152 anos depois depois da morte do seu pai. É muita coisa. Ou 150 anos, para ser exato, 150 anos, descontando os 2 anos lá que Noé morreu, os 2 anos que ele morreu antes de Abraão, sobra 150 anos que Abraão conviveu, né, com Noé. Uma coisa importante aqui também, olha, aos 75 anos, Abraão saiu de Harã quando Terá morreu. Isso está em Atos 7:4. Tudo isso está considerado dentro desses contextos, tá? Então, ó, Terá começou a ter os seus filhos, seus 3 filhos, quando tinha 70 anos de idade. Abraão foi listado primeiro somente por ser o filho mais importante. Provavelmente o filho mais velho, que nasceu quando Terá tinha 70 anos, foi Arã, que morreu primeiro. Tá? Então Arã vai ser o filho mais velho, que morreu primeiro, e depois você tem os outros 2 filhos de Terá. Agora vamos lá, que é Naor
e depois Abraão, tá? Abraão vai nascer, ele vai nascer aqui, ó, quando Terá tem 130 anos de idade. Então aqui, aos 70 anos, essa marca não está aqui à toa, essa marca está aqui para dizer o seguinte, ó, o Terá, aqui ele tem 70 anos de idade, tá? Aos 70 anos de idade, ele começa a ter os seus filhos. Então ele vai ter o Arã, que morreu primeiro, o Naor, né? Vamos supor que está aqui no meio do caminho, ele tem o Naor, e depois ele vai ter o Abraão, que é aqui aos 130 anos, tá? E qual que é a nossa base para essa afirmação? Aqui, ó, Atos 7, verso 4, tá bom? Você vai entender isso aqui. Outro detalhe de informação, aos 75 anos, Abraão saiu de Harã. Então, nós vamos ter esse marco aqui também, ó, tá? Cadê o marco? Esse aqui, ó. Quando Abraão tem 75 anos, né? Quando ele tem 75 anos, é a época que ele sai de Harã, é a época da promessa de Deus. Então, essa promessa você vai ver aqui em Gálatas 3, versos 16 e 17, para ser mais específico, tá? Pouco tempo depois vai nascer quem? O Ismael, que não era o filho da promessa. A promessa foi feita aqui quando ele tinha 75 anos. Aí o que Sara faz? Sara vai lá e arruma uma esposa, uma mulher para ele ter filhos, que é a Agar. Vai nascer Ismael quando Abraão tem 86 anos de idade. O Isaac vai nascer, que é o filho da promessa, vai nascer, você vai ver isso em Gálatas 4, vai nascer quando Abraão tem exatamente 100 anos de idade. 100 anos de idade. Olha que legal. E aí, né? Quando Abraão está com 137 anos, você só consegue esse tipo de informação diante desse gráfico, tá? Para você colocar isso aí, você vai medindo ali e vai chegar aqui. Então, Sara morreu aos 127 anos. Como Abraão é 10 anos mais velho, então nesse tempo que Sara morreu, Abraão tinha 137 anos, tá, ok? 3 anos depois, quando Abraão tem 140 anos, nesse tempo Isaac tinha 40, aconteceu um evento importante. Isaac e Rebeca se casam, ou seja, né, Sara morre aqui quando Abraão tinha 137 anos, aí vai passar 2, 3 anos, Isaac vai se casar com Rebeca. Então, não dá para você saber, só fazendo uma leitura do texto, quanto tempo Sara morreu antes do casamento de Isaac. A Bíblia fala que Deus consolou Isaac, né, dando ele uma esposa, e aí a Rebeca. Mas a gente não sabe lá na leitura do texto quanto tempo se passou. Aqui, consegui descobrir tudo isso. É muita informação. Claro que não vai dar para me passar tudo. Eu era só para fazer um vídeo de apresentação, mas já estou me empolgando e entrando para Abraão, Isaac e Jacó. A ideia não era essa. A ideia era só passar um pouco da informação, né, preciosa que eu estou conseguindo aqui com todo esse estudo, que é um material de 6 metros, tá? Muita gente pode ter pensado assim, o pastor Felipe tá demorando para publicar vídeo, tá meio enrolando, por exemplo, com os outros canais, né, o canal de Apocalipse Simplificado, também tem um material para apresentar lá, com o canal de devocional, também tem coisa para fazer lá. Mas eu estava fazendo isso aqui e trabalhei madrugadas, muitas noites eu passei acordado, produzindo esse material, Bíblia, 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 Bíblia. Esse é o conteúdo que está aqui, tá? Teve pouquíssima coisa que a Bíblia não fala sobre, não coloca esse limitador que eu falei, que eu precisei ir lá e pegar algum dado histórico, com algum livro muito antigo, alguma coisa assim, mas a base de toda essa cronologia é expressamente bíblica e as referências bíblicas estão em cada detalhe que a gente colocar ali, tá? Então, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo. Se deu para entender alguma coisa. Se você escrever, eu não entendi nada, vou tentar fazer esse vídeo de novo, de uma maneira um pouco mais lenta, para tentar ser um pouco mais claro, tá? E como esse material, eu estou vendo o que eu faço com ele, como é que eu vou fazer para apresentar, eu estou tentando desenvolver um método que seja didático, não dá para mim fazer isso no quadro, imagina desenhar tudo isso no quadro
e riscar. Quem dera se eu tivesse uma tela grandona assim que eu pudesse ficar riscando ali, ficava melhor. Mas o único meio que eu consegui achar para poder apresentar esse material, esse conteúdo para vocês, é dessa forma que eu estou fazendo aqui agora. Não sei se eu fui rápido, não sei se deu para entender alguma coisa, não sei se deu para vocês entender a preciosidade que tem aqui, mas daqui para frente é muito mais. Isso aqui é só o começo. É claro que nesse começo tem muita coisa importante, tá? Tem muitas curiosidades. Então eu estou querendo ver um meio de poder trabalhar esse material aqui, mostrar isso aqui para vocês, grandezas que tem aqui, informações que eu nunca imaginava, muitas informações, né? Preciosíssimas. E aí, eu quero que você deixe um comentário se você entendeu, o que você achou desse conteúdo, porque eu também não quero ficar forçando a barra, vou jogar o conteúdo lá no canal só porque eu acho interessante. Mas se não for interessante para os irmãos, eu não vou publicar, né? Ou eu publico em outro ambiente de alguém que interessar. Vamos supor, poucas pessoas se interessaram. Então, 20 pessoas se interessaram, eu não vou continuar apresentando conteúdo. Isso aqui não está aqui para ficar aí à toa, né? Lógico que eu estou estudando isso aqui com um propósito. Para mim foi muito revelador, tá? Então, assim, peço que ore por nós. Como eu falei, foram noites, isso não importa, né? As pessoas falam, não estou nem aí o tanto tempo que você gastou. Mas eu falo para mim, porque para mim é muito bonito ver isso aqui pronto, porque eu passei madrugadas e cabelos caíram da minha cabeça de tanto estar esforçando, passando assim. Por que madrugadas? Eu produzo melhor quando eu estou de noite. Tá aquele silêncio, eu consigo passar a noite ali, mas não é bom para a saúde, óbvio que não, né? Mas eu tô até com a cara cansada, tá vendo? Essa madrugada mesmo passada agora, eu fui dormir muito tarde. 4, quase 5 da manhã. Então, eu queria só que você deixasse esse relatório, esse retorno para mim, consegui compreender ou não consegui compreender. Fala mais devagar, enfim, qualquer coisa assim, tá bom? E tiver alguma curiosidade sobre distância, quanto tempo gastou desse evento para isso? Eu escrevo aí embaixo para você aí, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.